Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai estudar sobre balanceamento da linha de produção. Lembrando que layout em linha de produção é o mesmo que layout por produto e que a característica mais importante desse layout é justamente a velocidade e a alta produtividade. Consequentemente, a gente consegue reduzir os custos unitários do produto. Só que para alcançar essa alta produtividade, a gente precisa se preocupar com a eficiência desse uso desses recursos, que fazem parte do roteiro de fabricação desse produto. Para alcançar essa condição de eficiência, a gente utiliza um modelo, um método, que é chamado de balanceamento da linha de produção. Tá bom? Então o objetivo dessa aula é justamente a gente estudar como funciona esse balanceamento da linha de produção e como aplicá-lo na prática para alcançar essa condição de máxima eficiência. Vamos então para o vídeo. Bem, para alcançar o balanceamento, é preciso, em primeiro lugar, determinar o que a gente chama de tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo? É o tempo que uma linha de produção demora a montar uma peça, ou seja, é o tempo máximo permitido para cada estação de trabalho antes que a tarefa seja passada para a estação seguinte. Então vamos lá, a gente tem um layout por produto, a gente tem lá os postos de trabalho, os diferentes postos de trabalho. Cada posto de trabalho tem uma duração, A sua atividade tem um tempo de duração, tá bom? Bem, a gente imagina que a gente queira então produzir 30 produtos por hora. A gente quer produzir 30 produtos por hora. Bem, se a gente então quer produzir 30 produtos por hora, então se a gente fizer uma hora tem 60 minutos, dividido por 30, a gente vai ter 2 minutos por produto. Significa que para produzir esses 30 produtos em uma hora, a gente tem que levar no máximo 2 minutos para a fabricação de cada produto. E esse 2 minutos é justamente o que a gente chama de tempo de ciclo. Algumas vezes também chamado de takt time, tá? Dependendo do autor, tem autor que chama de tempo de ciclo, tem autor que vai chamar de takt time. É a mesma coisa. É justamente esse tempo que a gente tem para que esse produto seja fabricado, justamente para alcançar essa capacidade produtiva que a gente quer, que a gente deseja. Então, o que significa? Se a gente tem 2 minutos para fabricar esse produto, então a duração de cada posto de trabalho não pode exceder 2 minutos. Porque se tiver algum posto de trabalho que excede 2 minutos, ele vai ser o nosso gargalo e a capacidade vai ser justamente a capacidade dele. Então, por exemplo, se o nosso recurso mais lento dura 3 minutos, então a gente só vai conseguir fabricar 20 produtos em uma hora, não os 30. Então o nosso recurso mais lento, ele tem que ser no máximo de 2 minutos, No máximo igual ao tempo de ciclo. É lógico que naturalmente a gente vai querer sempre que seja menor. Só que também não pode ser muito menor. Por quê? Porque se for muito menor, esse tempo, essa diferença, se torna uma ociosidade. Então imagina, por exemplo, que um certo posto de trabalho, ele dure 1 minuto e meio para realizar a tarefa dele. Esses 30 segundos, ele vai ficar parado. Então ele vai trabalhar por 1 minuto e meio, vai ficar 30 segundos parado, vai trabalhar por 1 minuto e meio, vai ficar 30 segundos parado. Ou seja, essa ociosidade vai justamente reduzir a nossa eficiência, que é justamente um tempo que a gente está gastando, com um operador em máquina, que não está sendo revertido em ganho. Consequentemente, está reduzindo a produtividade. Então, logicamente, o nosso objetivo com o balanceamento vai ser tornar as durações dos postos de trabalho a mais próxima possível do tempo de ciclo. O ideal é que todas fossem igual ao tempo de ciclo, aí a gente teria eficiência de 100%. Quanto mais próximo a gente tiver, mais próximo a gente vai estar de 100% de eficiência, reduzindo a ociosidade e aumentando a produtividade. Tá bom? O tempo de ciclo é justamente essa frequência com que as peças vão sair da linha, Esse produto vai sair da linha. O intervalo de tempo entre duas peças consecutivas. Então a gente produz, nesse exemplo, produtos, de 2 em 2 minutos. Então a gente termina de produzir um produto em 2 minutos, depois termina o outro em 2, termina o outro em 2, termina o outro em 2. Então de 2 em 2 minutos sai um produto novo dessa linha de produção. Matematicamente, o tempo de ciclo mínimo será igual ao tempo necessário para a execução da tarefa individual mais demorada, e o tempo de ciclo máximo vai ser a soma de todas as tarefas. Então a gente tem o tempo de ciclo mínimo, que é o tempo de ciclo, que é o takt time. Essa que é a definição que o pessoal mais usa como tempo de ciclo, é o tempo de ciclo mínimo,
que corresponde à tarefa mais demorada, e o tempo de ciclo máximo, geralmente o pessoal chama de, seria a duração da nossa produção, que é a soma de todas as operações para a realização de um produto, tá? Então aqui no caso a gente tem como exemplo uma linha de produção, a gente tem aqui a nossa esteira móvel, aquela nossa linha motorizada, né? A esteira motorizada, linha de produção móvel, né? Aqui é um layout por produto, como a gente pode ver. Existem aqui, ó, 5 operadores representando, né, as 5 operações que vão ser realizadas sobre esse item esses itens que estão fluindo na esteira. E aqui a gente tem as durações de cada uma das operações. Repara que esse primeiro operador ele é bem rápido, ó, em 10 segundos ele já realiza a sua operação. Enquanto a gente tem uma terceira operação aqui que é a mais lenta, que dura 50 segundos. Significa que essa esteira ela vai ter que ser, né, no mínimo de 50 segundos. Ela não pode ser mais rápido que 50 segundos, senão essa terceira operação não vai conseguir ser realizada. Então, considerando, por exemplo, que essa esteira ela se movimente, né, de forma que cada operador tenha até 50 segundos para realizar a tarefa, que é o nosso tempo de ciclo. Se a gente tem um tempo de ciclo de 50 segundos, a gente é capaz de produzir quantos? Por hora, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma hora tem 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 60 segundos, dividido por 50 segundos, a gente é capaz aqui nessa linha de produzir 72 produtos por hora. Então, se a gente é capaz de produzir 72 produtos por hora, para isso, né, o tempo de ciclo vai ter que ser de 50 segundos, que no caso a gente adotou como sendo o tempo justamente da operação mais lenta, que é a terceira operação. Se o tempo de ciclo é de 50 segundos, então no caso o primeiro operador vai ficar 40 segundos ocioso. Então ele vai ficar 40 segundos ocioso. É muito tempo, é uma eficiência de 20%. 80% do tempo ele está sem fazer nada. Qual seria a sugestão nesse caso? Ó, já adiantando o que a gente vai ver ali na sequência. A gente poderia, ó, sem nenhum problema, né, agrupar, por exemplo, essa primeira operação com a segunda operação. Colocar um operador só para fazer isso. E aí ele teria aproximadamente 32 segundos para realizar essas duas operações. E aí a gente agrupou essas duas operações em um único posto de trabalho, que no caso tem um único operador. Da mesma forma, a gente poderia agrupar essas duas aqui, ó, que seria uma operação só de 45 segundos. Não é menor do que 50 segundos? É menor do que o tempo de ciclo, então eu posso agrupar. Então a gente passaria a ter uma eficiência maior, porque teria uma operação com 32 segundos e uma operação com 45 segundos. Está mais próximo do tempo de ciclo. Consequentemente, a gente está reduzindo a ociosidade, né? Aumentando a eficiência. Então aqui, ó, observa nesse exemplo que a tarefa mais longa é a de 50 segundos. Então o máximo, né, de peças que poderá ser produzidas vai ser a cada 50 segundos. Nesse caso, deve haver uma estação de trabalho exclusiva para realizar essa tarefa. A gente não vai poder pegar essa tarefa e agrupar com outras atividades, porque ela é mais lenta, né? E o tempo de duração total, né? O tempo de duração total seria a soma deles, né? Seria somar o 10 mais 22 mais 50 mais 30 mais 15, que é igual a 127 segundos ou 2,12 minutos. Esse seria o caso em que existisse apenas uma estação de trabalho. Então, se só tivesse uma estação de trabalho com um operador, ele levaria, né, fazendo todas as 5 operações, ele levaria 2,12 minutos. Seria o tempo máximo. Se tivesse um operador só, que seria o pior caso, né? Esse seria o maior tempo possível, é a duração, né? Se uma pessoa só estiver fazendo, é a própria duração da produção de um item. Então, nesse caso, a gente só conseguiria produzir, né, um item a cada 2,12 minutos. Bem, aqui é aquele exemplo que eu falei com vocês, ó, considerando que a gente agrupasse, ó, a operação I2 e a 4 e 5. Ó. Nesse caso, o tempo de trabalho dessa estação de trabalho A seria a soma, né, das duas, que deu 32 segundos. A terceira operação, como ela é a mais lenta, não pode ser agrupada. E a operação 4 e 5 a gente agrupou no posto de trabalho C, somado deu 45 segundos. Tempo total disponível são os 50 segundos do gargalo. Aqui a gente tem um tempo ocioso, ó, de 18 segundos, que seria, né, o 50 menos 32, e de 5 segundos, no caso desse posto de trabalho C. E aí, ó, aqui, né, estão essas contas, né, só a explicação.
A gente pode calcular também a eficiência de cada posto de trabalho. Bastaria a gente pegar o tempo que é dedicado naquele posto de trabalho. Por exemplo, posto de trabalho A é 32 segundos, que é o tempo de trabalho. Tá vendo? O tempo de trabalho, 32 segundos, divide pelo tempo total, né, que é o tempo disponível, que vai dar 0,64, multiplicando por 100, 64%. Que é um valor, né, muito baixo de eficiência nesse caso, mas é uma eficiência que a gente conseguiu alcançar com esse posto de trabalho, né? Significa que a nossa ociosidade, se a eficiência é de 64%, a ociosidade vai ser 100 menos 64, 36%. Posto de trabalho B é 50 dividido por 50, 100%, então ele não fica ocioso em nenhum momento. E no posto de trabalho C, a eficiência ela é relativamente alta, 45 dividido por 50, dá 0,9, que é 90%, uma ociosidade só de 10%, tá? Lembre-se que a ociosidade é um tempo em que essas máquinas, esses operadores, não estão produzindo. Então é um tempo perdido, é um tempo que a gente não está agregando valor ao produto. Portanto, reduzir a ociosidade, né, ou aumentar a eficiência de cada posto de trabalho, vai ser fundamental para a gente poder aumentar a produtividade. E por isso que o balanceamento da linha de produção é tão importante, justamente para alcançar essa condição de máxima produtividade, que é consequência da máxima eficiência. Geralmente o tempo de ciclo ele é obtido como uma função da quantidade de produtos que devem ser produzidos em relação, né, ao período disponível para sua produção. Então, por exemplo, se a gente precisa produzir 1000 peças em 6,5 horas de trabalho, então o tempo de ciclo deverá ser de 6,5 minutos, não, né? 6,5 horas vezes 60 minutos dividido por 1000 peças. Então ali a gente tem, ó, 6,5 horas, 6,5 horas vezes 60 minutos. A gente tem um total de 390 minutos para produzir essas 1000 peças. Se a gente pegar esse 390 minutos e dividir pelas 1000 peças, a gente vai obter 0,39 minutos por peça. Significa que a gente tem 0,39 minutos, se multiplicar por 60 segundos, 23,4 segundos de tempo de ciclo para produzir cada peça. Então a gente vai ter, a nossa linha de produção vai produzir uma peça a cada 23,4 segundos. O intervalo, né, de saída de peças é de 23,4 segundos. Só se a gente alcançar esse tempo de ciclo é que a gente vai ser capaz de produzir essas 1000 peças, tá? E aí é que tem essa fórmula, né? Então a fórmula para calcular o tempo de ciclo é o tempo de produção, nesse exemplo 390 minutos, dividido pela quantidade de produtos, nesse caso foram 1000 produtos, tá? Agora, alguns autores chamam esse tempo de produção de capacidade disponível. Então, dependendo do autor, vocês vão ver, na verdade, capacidade disponível e quantidade de produtos eles chamam de capacidade de produção. E aí vocês vão ver alguns livros que adotam essa fórmula daqui, que é a mesma coisa, tá? É a capacidade disponível, que seria o 390 minutos, dividido pela capacidade de produção, que seria os 1000 itens, tá? E aí a gente também poderia, né, a partir dessa fórmula anterior, isolar a capacidade de produção. Então aqui o que a gente fez, ó, passa a capacidade de produção para o outro lado, passa o tempo de ciclo para cá, dividindo, e aí a gente vai ter que a capacidade de produção é igual à capacidade disponível dividido pelo tempo de ciclo. Então, por exemplo, a gente poderia ter a nossa capacidade disponível, a gente sabe qual é, a gente sabe de quanto em quanto tempo que a gente produz uma nova peça, que é o tempo de ciclo. Fazendo essa conta, a gente consegue obter a quantidade que a gente é capaz de produzir durante aquele período, que é a capacidade de produção. Portanto, a capacidade de produção, ou a quantidade de produtos produzidos, é o tempo de trabalho, né, capacidade disponível, dividido pelo tempo necessário para produzir uma peça, que é o tempo de ciclo. Então aqui, ó, vamos considerar como exemplo uma linha de produção que trabalha por 8 horas por dia, né, se a gente multiplicar 8 vezes 60, 480 minutos, e tem um tempo de ciclo de 50 segundos para a produção de cada peça. Nesse caso, qual é a capacidade de produção dela? Nesse período, né, de 8 horas. É justamente a capacidade disponível, 480, dividido pelo tempo de ciclo, 50 segundos por peça. E aí qual é o cuidado que a gente tem que ter? Ó? Que aqui o 480 está em minutos.
Só que o tempo de ciclo está em segundos. Não pode dividir direto. A gente vai precisar passar esse 480 para segundos também. Então a gente vai multiplicar ele por 60 segundos. Então vai ficar 480 vezes 60 dividido por 50, que vai dar 576 peças por dia, né? Considerando que ela tá dizendo aqui, né? 8 horas por dia. Então é 576 peças por dia, considerando, né, essa duração de 8 horas por dia, que é a nossa capacidade disponível. Então a capacidade de produção, 576 peças por dia, que é a quantidade que ela é capaz de produzir, considerando esse tempo de ciclo e essa capacidade disponível. Bem, segundo passo, tendo então o tempo de ciclo, a gente é capaz de calcular o número teórico de operadores, que a gente vai chamar de Nzão, que seriam, né, a quantidade de operadores necessários para garantir esse tempo de ciclo. Como que a gente calcula esse número teórico de operadores? A gente pega o tempo total para produzir um produto, tempo total para produzir um produto é a soma daqueles tempos, que nem o 2,12 minutos, né, que a gente calculou lá atrás, não é isso? É a soma das durações de cada uma das operações. É o tempo total aqui, ó. É a soma aqui, ó. A soma, o somatório de cada uma dessas durações, ó. TI é a duração da operação, então o número teórico pode ser obtido por essa fórmula. Soma o número total, né, as durações de totais de todas as operações, divide isso pelo tempo de ciclo, a gente vai ter um número teórico de operadores. Então, se o tempo de ciclo é de 1 minuto e a duração das operações é 5, então, ora, se a gente colocar um operador só, vai durar 5 minutos. Quantos operadores que a gente vai ter que colocar para que ela dure 1 minuto só? 5 operadores. Então, por isso que a conta é simplesmente pegar esse tempo de duração total e dividir pelo tempo de ciclo. A lógica é essa. Se, por exemplo, o tempo de ciclo é de 2 minutos, então a gente tem que produzir a cada 2 minutos. E, por exemplo, a duração total é de 20, se a gente tiver um operador só, a gente vai levar 20 minutos. Se a gente tiver 10 operadores, 20 dividido por 10, a gente vai levar 2 minutos. Então o número teórico seria 10 operadores. Ou substituindo a fórmula, né? Pega esse tempo total, no caso 20, divide por 2, no caso seria o tempo de ciclo, e dá 10, que é o número teórico de operadores. Esse é o número teórico, né, que na verdade ele vai servir apenas para indicar um valor ideal. Então, esse é um valor teórico. Por exemplo, se o número teórico de operadores é 5, então na prática a gente vai tentar que o número real de operadores seja de 5 também. Agora, se o número real de operadores for de 10, então tem um problema muito grande, né? Porque o ideal é 5. E a gente está usando 10, é sinal que a gente está com uma eficiência de 50%. Porque a gente só está usando metade da capacidade que a gente tem. Então, a nossa eficiência é de 50%. Se, por exemplo, a gente precisa de... Então, vamos lá. Imagina que a gente precisa de 5, né? Teoricamente. A gente tem 8. Ali, ó. 5 dividido por 8 vai dar uma eficiência de 62,5%. Então, a eficiência vai ser justamente calculada como a razão entre o número real, teórico de operadores e o número real de operadores. Se forem iguais, essa eficiência vai ser de 100%. Quanto mais próximo o número real de operadores for do número teórico, maior vai ser a eficiência desse nosso balanceamento, tá? E, consequentemente, maior vai ser a nossa produtividade. E o número real de operadores, como que ele é determinado? A partir de testes, tá? De simulações, em que a gente vai aprender a fazer essas simulações justamente para agrupar, como a gente fez lá atrás, né? Que a gente agrupou, por exemplo, a operação 1 com 2, a operação 4 com a 5. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. A gente vai agrupar essas operações para tentar alcançar esses postos de trabalho em que o tempo dele de duração se aproxime do tempo de ciclo. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir minimizar o número real de operadores, que é o nosso objetivo, para que ele fique próximo do número teórico. Para isso, né, a gente vai considerar que o tempo, né, de duração, né, de cada operador em cada posto de trabalho seja no máximo, né, maior ou igual ao tempo de ciclo, né, como eu acabei de falar. E aí a eficiência, como eu disse, né, ela é o número real, né, o número teórico de operadores dividido pelo número real de operadores. Se forem iguais, vai ser de 100%. Mas normalmente esse número real é maior, né, e aí a eficiência fica menor do que 100%.
E né, a ociosidade é 100% menos a eficiência. Se a eficiência é de 70%, a ociosidade é de 30%. Se os nossos operadores trabalham em 70% do tempo, então eles ficam ociosos em 30% do tempo. E é justamente a ociosidade que a gente quer evitar. Porque é um tempo que a gente está gastando, mas que não está sendo produzido nada. Então, é lógico que para poder entender essas fórmulas, esses conceitos, a gente vai precisar trabalhar com alguns exemplos que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com alguns exemplos práticos de balanceamento para a gente conseguir entender passo a passo como utilizar essas fórmulas e fazer essa sequência para encontrar a condição de balanceamento e maximizar a eficiência de uma linha de produção. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!